Bom, agora o Duílio vai explicar para a gente como é que funciona essa sala de cirurgia, que acontece também virtualmente, né, Duílio? Tem todo um planejamento para que se conclua uma cirurgia. Dentro de toda aquela estrutura de planejamento, quer seja as radiografias digitais, as fotografias, a tomografia, para os pacientes que necessitam fazer implantes, nós já há algum tempo fazemos um planejamento virtual dessa cirurgia. Então nós temos aqui um programa onde nós estamos simulando a inserção de um dente, no caso aqui o segundo premolar inferior, o dente 45. E esse dente, esse implante, ele é inserido em diversos planos. Nós temos ele aqui no plano seccional, nós temos aqui num plano panorâmico, e em qualquer desses planos que eu fizer a movimentação desse implante, ele vai estar alterando a sua posição. Ele trabalha a inclinação, nós podemos inclinar isso para lingual, para vestibular, favorecendo todo o planejamento. Aí eu sei aonde essa futura coroa, esse futuro dente, ele vai estar direcionado. Você vai estar bem direcionado com os dentes superiores, permitindo uma boa inclinação. Além desse planejamento virtual, nós podemos executar uma cirurgia totalmente dirigida, guiada, porque através desse planejamento confecciona-se uma moldeira. Essa moldeira ela é fixada na boca do paciente e através de orifícios pré-determinados nós fazemos a inserção dos implantes sem fazer o corte cirúrgico, seria a cirurgia flapless, sem incisão. São casos específicos, não são todos os casos que é possível ser feito, mas mesmo os casos que a gente não faz, que a gente vai fazer a incisão, essa incisão hoje ficou muito mais conservadora, porque nós já sabemos, nós temos muitas informações através do planejamento virtual, que nos permite fazer um procedimento com muita precisão e com resultados extremamente satisfatórios para o paciente. Nesse caso aqui não existe corte, além do só o furo da broca. Só o furo da broca. Esse seria a cirurgia 100% virtual. E o paciente tem que não ter perda óssea também, né? No caso da cirurgia virtual, o volume ósseo tem que ser um volume ósseo assim, maior, para a gente ter uma segurança maior desse procedimento. Aliado a todo esse planejamento, né, tem uma necessidade, uma demanda maior de osso. Qual é o risco hoje de um implante? Que risco o paciente corre? Informação importante dessa imagem. Eu vou maximizar essa imagem. É um corte seccional da mandíbula. Nesse caso aqui, o acidente anatômico que me preocupa aqui, nesse caso, seria o nervo alveolar inferior. Está vendo esse orifício? Sim. Essa área. Aí passa o nervo. Aqui passa o nervo. Então eu não posso descer com esse implante e atingir aqui esse nervo. Se você atingir esse nervo, o que acontece? O paciente fica com parestesia, fica com a boca anestesiada. É um acidente que a gente às vezes, o paciente chega na clínica com processo de parestesia, porque houve a injúria, houve o comprometimento desse nervo. Podemos chamar isso de falha médica, erro médico? Sim. Não deixa de ser um erro, né? Foi uma intercorrência. Depende do planejamento como foi feito. Com o planejamento virtual desse é muito difícil acontecer. Eu faço implante há 17 anos e não tenho nenhum caso de parestesia. Estou falando isso no ar, todos os meus pacientes estão me assistindo. Eu não tenho caso de parestesia, porque sempre os planejamentos foram feitos com muito critério. Fora a parestesia, qual é o outro risco? Nós temos, na arcada superior, nós temos o perigo, às vezes, desse implante, na hora da inserção, esse implante desviar aqui, sair para a área lingual e perfurar essa região sublingual, que é extremamente vascularizada, pode ter uma hemorragia, pode ter uma série de consequências. Então não é uma coisa simplista, existe um planejamento muito adequado. E nada melhor hoje que um planejamento virtual, através de uma imagem, de uma sequência de imagens, quer seja radiografias panorâmicas, modelos montados em articulador, para a gente poder, porque o planejamento não é cirúrgico protético, é protético cirúrgico. A gente idealiza a prótese primeiro para depois nós fazermos os implantes. Por mais simples que pareça, um implante hoje é uma cirurgia. Toda cirurgia tem risco. Então, tem risco. Quanto melhor planejada essa cirurgia, menor o risco que o paciente pode correr. A grande maioria das cirurgias de implantes são eletivas. Você vai eleger como fazer e você tem um tempo de planejamento. Salvo os casos que acontecem com muita frequência de fratura de dente. Duílio, esse paciente aqui, quando obviamente você já executou a cirurgia nele dos implantes,
Como é que funciona a anestesia nesse caso? Foram 5 implantes de uma vez só? Sim, foram 5 implantes, tiveram extrações, foi feito 2 extrações de cá, mais uma de cá e outra superior. Todo o procedimento que se estende acima de 1 hora, geralmente a gente indica, a gente solicita a presença de um anestesista, ele faz a sedação endovenosa e o paciente vai ter um relaxamento, vai ter um controle, nós teremos também esse controle do paciente e a percepção desse paciente de dor, de incômodo, de tempo, praticamente não existe. O paciente estando mais relaxado, ele sangra menos, você usa muito menos anestésico e torna-se o procedimento muito mais tranquilo. Então a gente trabalha com um monitor multiparâmetro, o anestesista faz todo esse monitoramento, temos o oxigênio e o anestesista faz o controle dos sinais vitais do paciente, enquanto nós nos concentramos na cirurgia propriamente dita. Então isso é uma tranquilidade muito grande para nós e para o paciente. Então a gente usa muito o auxílio de anestesista. Esse equipamento aqui é um equipamento de laser. Esse paciente usou esse equipamento na cirurgia? Também. Nós trabalhamos bastante com o laser, porque o laser ele permite uma precisão de corte grande. Toda vez que você faz uma incisão com o laser, consequentemente você tem menos sangramento, que ele já faz um corte e já faz uma cauterização. Nós temos aqui, eu estou acionando o laser, chegou no preto. Ele encontrou o pigmento. Pigmento, isso. Então ele faz o corte ali do tecido mole, mas ele faz um corte que não é profundo, ele vai por planos. A gente tem um controle de profundidade de corte muito grande. Então aqui vocês não usam bisturi? Usamos bisturi sim, em muitas situações também, mas em muitas situações nós usamos os lasers. Todas essas ferramentas que você está vendo não dispensam técnicas convencionais, elas vieram para nos auxiliar em muitas coisas. Mas a questão do scanner, da fresadora não veio para substituir 100% o protético, a questão do laser não veio para substituir o bisturi, o laser que a gente já usou muito para corte de dente não veio para substituir o auto-rotação. Então às vezes existem propagandas inadequadas a respeito de tecnologia, criando aí falácias a respeito da tecnologia que são desnecessárias. Bom, voltando a falar de estética, as facetas, as lentes de contato estão propagadas hoje, usadas por artistas, enfim, todas elas são cerâmica. Na verdade, todas elas são facetas cerâmicas. Um tipo de faceta cerâmica que foi denominada lente de contato pela espessura, que foi aquilo que o Ângelo mostrou. Uma faceta bem fina, que se assemelha às lentes de contato que nós usamos nos olhos, foi denominada lente de contato pela sua espessura. Que nesse caso não existe o desgaste do dente. Na maioria das vezes, só as retenções. Ou se o dente for uma forma conoide, não tem retenção nenhuma, praticamente não tem desgaste. Você faz só uma masterização da superfície para melhorar a questão da retenção. Mas nesse caso é um procedimento extremamente conservador. Em alguns casos você precisa de fazer um pouco de desgaste. Então vai do bom senso do profissional, de explicar isso para o paciente para ver qual é a indicação adequada desse procedimento para cada caso. Por isso a necessidade de todo o estudo. Fotografia, radiografia, tomografia, aquela análise funcional do paciente para a gente realmente ter uma longevidade de tratamento, porque 5 anos passa muito rápido, 10 passa mais rápido ainda, 15, e o tempo ele vai assim de uma forma. Nós que já temos aí um follow-up, um acompanhamento do nosso paciente há 22 anos, nós já temos uma noção assim boa do que dá certo e do que não dá certo. Um implante se troca com quanto tempo? A parte cirúrgica, teoricamente, você não troca. Mas vamos fazer uma comparação. O dente também era para ser para a vida inteira. E por diversos problemas acontecem problemas. Às vezes problema de sobrecarga, às vezes problema de inflamação de gengiva, que também acontece no implante, e tornando, às vezes, inviabilizando o implante. Mas o índice de sucesso é muito alto a longo período. E as facetas? As facetas dependem dos hábitos do paciente, mas cientificamente de 8 a 10 anos. As facetas, as lâminas cerâmicas. Existem hoje controles padronizados de amostragem grande de paciente, com índice de sucesso em torno de 85% em 10 anos, de estudos muito bem controlados, inclusive fora do Brasil. 10 anos, essas facetas têm que ser trocadas? Na média, sim. Agora, se o paciente tiver... Se não forem trocadas? Se o paciente tiver parafunção, hábitos alimentares muito ostensivos, como ingestão de vinho, ou hábitos parafuncionais, que seja bruxismo,
é óbvio que a longevidade dessas facetas vai diminuir bastante. Tá certo. Quer deixar mais algum recado para quem está em casa? Sim, o Instituto de Odontologia está aí com essa proposta, não só de tecnologia, mas de um atendimento de excelência. Que o espírito, a missão do Instituto é exatamente esse, é o atendimento em excelência. É ser humano para ser humano, não é só a questão da estética, não é só a questão da reabilitação oral, mas isso é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Então isso é feito com muito prazer, com muito carinho e com muita atenção. Tudo aqui tem que ser esterilizado. Nós temos uma sala de esterilização que já foi até filmada, que tem essa proposta e está 100% adequada de acordo com a vigilância sanitária. Obrigado, sucesso para vocês.